Hoje a gente vai mergulhar na visão provocadora de Aldous Huxley, um futuro que foi, sabe, todo projetado para felicidade, mas um futuro onde a humanidade parece ter feito uma troca bem perigosa, a sua alma pela estabilidade. Essa é a grande pergunta que o livro Admirável Mundo Novo joga no nosso colo. E vamos ser sinceros, é uma proposta tentadora, né? Um mundo sem nada disso. Mas para a gente entender o peso dessa escolha, primeiro a gente precisa dar uma olhada na solução que o tal Estado Mundial oferece para acabar com o sofrimento. E esse é o lema do planeta: comunidade, identidade e estabilidade. Pensa só. Depois de uma guerra terrível, a Guerra dos 9 Anos, e um colapso econômico gigantesco, a humanidade estava desesperada. E aí ela abraçou essa promessa para não ter que encarar o caos de novo. Mas a pergunta que fica é: qual foi o custo disso tudo? Então, vamos começar do começo, né? Para a gente entender de verdade essa nova sociedade, a gente tem que primeiro sacar qual era o problema que ela foi criada para resolver. A coisa chegou num ponto, sabe, que a humanidade se viu numa encruzilhada. Ou era controle total, ou era o fim de tudo, aniquilação. E aí, com essa ameaça de destruição batendo na porta, a liberdade virou a moeda de troca. O preço que se pagou para garantir segurança e, claro, acima de tudo, a tal da felicidade. Tá, mas como é que se constrói essa sociedade perfeita na prática? Bom, a resposta está numa arquitetura de controle super sofisticada. Basicamente, são pilares científicos que sustentam tudo e todos, literalmente, do berço ao túmulo. É que o controle é absoluto. E ele começa, olha só, antes mesmo da pessoa ser concebida. São esses 3 pilares que garantem que cada cidadão vai ser um membro útil e, mais importante, feliz da sociedade. E o principal, sem nunca, jamais questionar o seu lugar no mundo. É aqui que a coisa fica bizarra. Sabe o princípio da produção em massa? Tipo, linha de montagem de carro? Então, eles pegaram essa ideia e aplicaram na biologia humana. Esse é o tal do processo Bokanovsky. Ele é a base, a espinha dorsal de todo o sistema de castas. Essa frase do diretor do Centro de Condicionamento diz tudo, né? O objetivo final é esse: eficiência, previsibilidade. Tudo levado ao extremo. São seres humanos que são, na verdade, padronizados para uma sociedade que também é padronizada. Então, se a genética cuida do corpo, a hipnopedia é o que vai moldar a mente. Pensa nisso. Desde criancinha, as verdades do Estado são sussurradas no ouvido delas enquanto dormem. O resultado, essas ideias não são aprendidas, elas são internalizadas. Viram quase um instinto, uma coisa profunda que ninguém nem pensa em questionar. É por isso que uma criança beta cresce ouvindo milhares e milhares de vezes: estou contentíssimo de ser um beta. Isso mostra como essa satisfação com a própria casta e o desprezo pelas outras é algo totalmente programado. É como o próprio Huxley escreveu de uma forma bem assustadora: cada um aprende a amar a sua própria servidão. E se por acaso alguma emoção negativa conseguir escapar de todo esse condicionamento, para isso existe o soma. É a solução perfeita. Uma fuga química, sabe? Um feriado instantâneo da realidade. A garantia de que a infelicidade, ela nunca, jamais vai ter espaço para aparecer. Pois é, mas é justamente nesse mundo todo perfeitinho, todo controlado, que surge uma anomalia. Uma peça que não encaixa. E é aí que a gente vai conhecer a figura que vai desafiar o sistema inteiro. O John, mais conhecido como o Selvagem. E o contraste entre o mundo dele e o Estado Mundial, nossa, não poderia ser maior. De um lado a gente tem estabilidade, soma, promiscuidade. Do outro, família, dor, Shakespeare, solidão. O John foi criado com todos os valores que o Estado Mundial trabalhou tanto para eliminar. Para eles, é algo completamente alienígena. E quando ele chega nesse mundo civilizado, a reação inicial dele é de puro espanto. Ele cita Shakespeare, maravilhado: "Ó, admirável mundo novo!" É uma reação bem ingênua, né? Ele tá vendo só a beleza da superfície, sem fazer a menor ideia do preço que foi pago por tudo aquilo. E é a jornada do John que nos leva direto para o coração filosófico do livro, para o grande debate, o confronto de ideias entre ele e uma das figuras mais poderosas do planeta, o administrador mundial Mustafa Mond. E nesse debate, o Monde admite com todas as letras que sim, a grande arte, a ciência pura, a religião, tudo isso foi sacrificado de propósito.
Para o Monde, essas coisas eram fontes de paixão, de questionamento, ou seja, de instabilidade. E na visão dele, foi uma troca justa, uma troca pela felicidade de todo mundo. Mas aí vem a resposta do John, que é um soco no estômago desse sistema. Ele rejeita esse conforto, essa felicidade fabricada. E no lugar disso, ele reivindica o direito a tudo. O pacote completo e caótico da experiência humana, com toda a dor, todo o perigo e também toda a beleza que vem com isso. E o Monde, com aquela lógica fria e calculista dele, resume o argumento do John numa frase, numa escolha que é chocante. Ele basicamente força o John a encarar a consequência final do que ele está pedindo, desse desejo por autenticidade. E o John, ele aceita. Ele bate no peito e aceita o desafio. Essa declaração dele, tão desafiadora, é a tese central do livro, a grande crítica do Huxley, a de que a verdadeira humanidade exige a liberdade de sentir absolutamente tudo, inclusive e talvez principalmente o sofrimento. Essa escolha do John meio que vira um espelho pra gente, né? Nos força a olhar pra nós mesmos. E é por isso que esse aviso do Huxley, que foi escrito há quase 100 anos, ainda bate tão forte hoje em dia. O próprio Huxley disse, no prefácio do livro, que a revolução de verdade, a mais profunda, ela não acontece no mundo exterior. Ela acontece na alma e na carne dos seres humanos. Ou seja, o controle definitivo não é político, não é econômico, é biológico, é psicológico. É uma reengenharia completa do que significa ser humano. Essa imagem aqui, eu acho que captura essa ideia de um jeito perfeito. A grande batalha que acontece no livro não é em campos de guerra, com exércitos. É uma batalha interna. Acontece dentro da mente, dentro da paisagem da própria humanidade. E no fim, a pergunta que Huxley deixa no ar pra gente é essa. Na nossa busca constante por conforto, por conveniência, por eliminar a dor, o que a gente está disposto a colocar na mesa de troca? Quais partes essenciais do que nos torna humanos a gente corre o risco de sacrificar nesse processo todo?